Top 10 países mais populosos do mundo em 2021. 10. México. 128 milhões. Primeiramente, o mais novo integrante a ocupar desde 2019 a lista dos países mais populosos do mundo continua à frente do Japão, que teve uma queda de 127,2 milhões de habitantes em 2018 para 125,9 milhões em 2020. O México é o país de língua espanhola mais populoso do mundo e o segundo da América Latina depois do Brasil, agora com uma população de mais de 128 milhões. Portanto, essa nação latina começou a crescer rapidamente entre as décadas de 1930 e 1980, depois de um declínio de mais de 2 milhões de habitantes nas 2 décadas anteriores a esse crescimento, causado pela Revolução Mexicana. A população dobrou nesse período, e para monitorar e combater esse crescimento desenfreado, o governo mexicano resolveu criar um órgão de regulação de crescimento demográfico, trazendo assim uma diminuição no crescimento da população no final do século XX. 9. Rússia, 146 milhões. Os números populacionais para a Rússia têm se mantido quase estáveis. Apesar de ser o maior país do mundo em território, isso não se reflete em população devido aos fatores de extremo frio na região norte do país, onde está localizado a Sibéria, sendo assim um dos países mais escassamente povoados do mundo. Os residentes russos somam mais de 146 milhões de habitantes e a maioria, cerca de 77%, vive na região da Rússia europeia. Outras razões para a população russa não crescer tanto é o alto índice de mortalidade entre os homens, causado principalmente pelo abuso de bebidas alcoólicas e pelos acidentes, além da baixíssima taxa de nascimentos. 8. Bangladesh, 171 milhões. Bangladesh é pequeno em território, mas grande em população. Foi preciso introduzir um controle de natalidade para que o país não sofresse ainda mais com o aumento populacional desenfreado, baixando de 7 filhos nas décadas de 1960 e 1970 para apenas 2,17 atualmente. Existem mais de 171 milhões de habitantes em Bangladesh. E esse país, excluindo as cidades-estados e pequenos países com menos de 10 milhões de habitantes, tem portanto a maior densidade populacional do mundo, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. 7. Nigéria, 211 milhões. O representante africano teve um elevado nível de crescimento em sua população. Esse fato se deu devido à sua alta taxa de natalidade e melhorias nos serviços básicos de saúde. A Nigéria tem a terceira maior população de jovens do mundo. O gigante da África, como é referido muitas vezes, possui mais de 211 milhões de habitantes. Sendo assim, a população nigeriana quadruplicou nas últimas 5 décadas, com um aumento mais significativo na década de 1980, quando houve uma grande diminuição nos índices de mortalidade infantil. Contudo, para evitar consequências negativas causadas pelo crescimento populacional, o governo estuda estratégias para um melhor controle populacional, tomando como base o modelo de alguns países que tiveram problemas por causa do crescimento. E eles já oferecem há mais de 10 anos métodos contraceptivos de graça. 6. Brasil, 213 milhões. O aumento no número da população do Brasil não cresceu tão rapidamente como em alguns países. Este fator se deve como resultado de uma cultura brasileira mais moderada em relação à natalidade no país. A população do Brasil possui mais de 212 milhões de habitantes e desde 2018 é o sexto dos países mais populosos do mundo. Além disso, também é o quinto em extensão territorial e a maior concentração populacional está na região Sudeste e Nordeste. E apesar de São Paulo ser o estado brasileiro mais populoso, é o local onde há a menor taxa de natalidade no país, sendo a maior no estado do Acre. Portanto, as taxas de crescimento populacional brasileira têm diminuído cada vez mais, fato esse que levou o país a perder a posição 5 dos países mais populosos do mundo. 5. Paquistão. 225 milhões. O Paquistão teve um aumento bastante significativo desde o último levantamento populacional. Esse país asiático passou a ter uma população de mais de 225 milhões de habitantes e desde 2018 ele subiu uma posição na lista dos países mais populosos do mundo, ultrapassando por exemplo o Brasil.
Desde 1950 a população paquistanesa aumentou em mais de 4 vezes em seu crescimento, mas houve uma redução nas taxas de nascimento nos últimos anos. Esse país tem uma das maiores populações de refugiados do mundo, assim como de jovens. 4. Indonésia. 271 milhões. A população da Indonésia localizada no Sudeste Asiático cresceu muito mesmo após uma política de planejamento familiar ter sido adotada algumas décadas atrás. Como resultado, é bastante provável que daqui a algumas décadas esse país ultrapasse os Estados Unidos. Até houve um esforço para que o programa de planejamento familiar fosse revisto para que a Indonésia não se tornasse no futuro o terceiro maior país do mundo. Mas essa ideia foi embargada devido a questões religiosas. Além disso, a Indonésia é o país que possui a maior quantidade de ilhas do mundo, são milhares e sua população é de mais de 271 milhões de habitantes. 3. Estados Unidos. 332 milhões. A população dos Estados Unidos apresenta um crescimento constante pela sua boa expectativa de vida e elevada imigração, principalmente de latino-americanos e asiáticos. A população americana quase quadruplicou no século XX, passando de 76 milhões em 1900 para 281 milhões em 2000 e além disso, é um país que tem o seu aumento populacional bastante projetado. Hoje em 2021 tem uma população de mais de 332 milhões de habitantes e metade das crianças já fazem parte das minorias raciais e étnicas e como resultado até 2045, a população de brancos descendentes de europeus cairá para menos da metade. Portanto, as Nações Unidas projetam para 2050 uma população de 402 milhões. 2. Índia. 1,381 bilhão. A Índia é o segundo dos países mais populosos do mundo com quase um quinto da população mundial, mas as previsões futuras revelam que esse quadro mude muito em breve, podendo ficar em primeiro nos próximos anos. Um dos principais fatores que elevaram o crescimento foi que nas últimas décadas, houve um avanço na saúde pública e na produção agrícola. Como resultado, a população indiana dobrou desde 1975, passando a ter mais de 1,381 bilhão de habitantes em 2021. Dessa forma, a população estimada para 2030 é que chegue a ser o primeiro país a atingir a marca de 1,5 bilhão de habitantes, podendo chegar a 1,7 bilhão em 2050. E o primeiro lugar fica com a China, 1,41 bilhão. China em primeiro lugar dos países mais populosos do mundo, a China obteve um crescimento moderado nos últimos anos, causado principalmente pelo rigoroso controle de natalidade implementado pelo governo. Desde 1979 era permitido ter apenas um filho por casal, havendo algumas exceções para ter 2 filhos, mas desde 2016 a política foi mudada definitivamente para 2 filhos, devido a um problema de envelhecimento da população. Depois disso, no mesmo ano houve um crescimento da natalidade, mas em 2017 houve uma redução e se manteve em 2018 e 2019. Contudo, devido à cultura de um filho ter sido enraizada nos chineses e para se evitar consequências negativas, como a falta de mão de obra jovem, há um relato de que o governo estaria encerrando seu controle populacional no país. Em suma, a China com os seus 1,41 bilhão de habitantes representam cerca de 18% da população mundial, e mesmo antes do primeiro censo realizado, se sabe que o país tem sido o mais populoso do mundo há vários séculos.